E aí pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos para uma videoaula de história contemporânea, ao qual nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, como é que nós vamos dividir aqui as nossas videoaulas? Então é um conteúdo denso, importante, tá? É um conteúdo que é objeto, né, de cobrança em concursos, tá? O Enem também tem as suas particularidades. Aí nesse sentido eu organizei um material, tá, que vai atender concursos que vocês desejam fazer e alguns aspectos assim que são muito próprios do Enem, tá, ok? Então, assunto Segunda Guerra Mundial. Como é que eu vou dividir? Tá? Então eu pretendo dividir em 4 videoaulas. Tá? A primeira nós vamos buscar os antecedentes, tá, que vão levar a esse grande conflito nesse período entre guerras. Então vamos falar dos antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Num segundo momento, as ofensivas alemãs, italianas, tá? Os combates que aconteceram, que são importantes nós pontuarmos. E um terceiro aspecto daí é a entrada propriamente dita dos Estados Unidos, a política norte-americana durante o período da Segunda Guerra Mundial, a própria política da boa vizinhança, como os Estados Unidos se relacionaram, né, com seus vizinhos latino-americanos, isso é muito importante. Tá? Vamos falar também, tá, seguindo essa ótica norte-americana, a importância da indústria cultural norte-americana, tá, nessa aproximação com os países latinos principalmente. Tá? E por último, o fim do conflito, tá, mostrando, né, como chegou a situação da Alemanha, né, os vencidos e vencedores, e o cenário, né, que se criou geopoliticamente, né, no pós o término da Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Então, mais ou menos é essa divisão que nós vamos adotar em 4 videoaulas, tá, que eu espero que vocês gostem. Bom, inicialmente, pessoal, eu gostaria de falar que mais do que a Grande Guerra, tá, o conflito assim, de 39 a 1945, foi uma verdadeira guerra mundial, gente. Tá? Por quê? A existência assim, de 4 frentes, né, ou frontes, né, na Alemanha Ocidental, na Europa Ocidental, na Europa Oriental, na África do Norte e no Pacífico. Tá? Esse conflito, na realidade, ele englobou todos os continentes. Por isso, né, guerra mundial. Se a África Negra, por um lado, e a Índia e a Austrália ficaram fora, né, das zonas de operações militares, participaram também diretamente da guerra, fornecendo tropas, né, para os combates. Somente alguns países, né, da Europa e da própria América Latina, né, acabaram permanecendo neutros, pouquíssimos. As operações militares, né, nós podemos dizer, né, no Pacífico em especial, apesar, né, de suas particularidades, elas tiveram também a mesma importância das operações militares na Europa. Tá? A França foi parcialmente ocupada, dividida, né, pelos alemães, enquanto que a Inglaterra, né, na realidade, né, aguerrida, né, foi o único país, né, que conseguiu resistir, né, à fúria, né, dos alemães. Eu acho que a Inglaterra foi o único país, né, europeu, né, em que a guerra que não foi ocupado, na realidade, pelas tropas nazistas. Os Estados Unidos, por outro lado, né, então eu estou tentando pontuar um pouquinho aqui para vocês antes da gente começar. Os Estados Unidos, na realidade, eles garantiram a vitória dos aliados, tá, dos países europeus, enfim, das forças, né, que tentaram se opor ao eixo, né, Roma-Berlim e Japão. Então, os Estados Unidos, eles na realidade garantiram a vitória, né, até mesmo pelo seu poder militar, a sua produção industrial, enquanto que no Pacífico, né, eles levaram, né, os norte-americanos levaram a guerra praticamente sozinhos, né, contra os japoneses. A União Soviética, por um lado, né, teve um papel também decisivo, né, pelo envolvimento direto, né, no conflito. No início, né, nós vamos ver com a proximidade com Hitler, mas depois sendo decisiva, como a grande frente de resistência contra as tropas de Hitler. Bom, a União Soviética, né, vai empregar todo o seu potencial humano e militar, né, para
quebrar, né, a espinha dorsal do exército alemão, né, na Batalha de Stalingrado. Bom, a moderna tecnologia de guerra, né, especialmente os bombardeios maciços, né, sobre os alvos militares e as cidades industriais, né, associada a uma política de extermínio, né, que nós observamos, né, adotada pelos nazistas através dos campos de concentração. Então, esse conceito de guerra total, se nós, como diria o historiador Erich Hobsbawm, ele já é entendido na Primeira Guerra Mundial, mas agora ele tem uma forma maior ainda na Segunda Guerra Mundial. Porque a Segunda Guerra Mundial tem a particularidade, né, de fazer dos civis também alvos e vítimas do conflito. Diferente também da Primeira Guerra Mundial, né, os militares dessa vez assim, melhor preparados, mais bem nutridos, podemos dizer, mais protegidos, né, tinham na realidade a alternativa, né, da retiradas estratégicas, né, porque a guerra ela mudou o estilo de guerra, passou a ser uma guerra de movimento e não de posição, que foi na Primeira Guerra Mundial. Então era permitido essas retiradas estratégicas, né, diante de uma superioridade manifesta, né, por parte do inimigo, ou até mesmo, né, das rendições incondicionais. Então, assim, um apanhado geral, né? Então, nós temos os aspectos militares que foram bastante importantes, uma mudança na doutrina da arte da guerra também que vai ser bastante significativo, e com meios tecnológicos, né? Como o emprego, né, de viaturas blindadas, de carros de combate, aviação mais intensa e mais capacitada também, e um recurso também, né, através, infelizmente, da bomba atômica. Bom, então vamos iniciar a nossa aula de hoje. Então eu gostaria de iniciar com um pequeno videozinho aqui com vocês, pessoal. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas ó, não se esqueçam da rosa da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Tá aí, pessoal, um trechinho, né, dessa linda música, né, que se chama A Rosa de Hiroshima, que na realidade foi escrita, né, por um brasileiro, né, um grande poeta, né, o Vinícius de Moraes. Então retrata, né, os horrores, né, do que uma guerra pode ocasionar na vida das pessoas, né, e a guerra, né, essa própria letra dessa canção, uma canção que normalmente essa letra é cobrada no Enem e tal, já vi algumas questões, ela reflete, né, o horror e até que ponto, né, a guerra ela pode abalar a vida das pessoas. Tá? Bom, então
vamos lá então. Nosso assunto, nosso tema, a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, a Segunda Guerra Mundial, ela tem vários personagens, mas os mais acentuados, né, é o Hitler e o Mussolini, como nós vamos ver, né? A Itália de Mussolini e a Alemanha de Adolf Hitler. Os objetivos que eu quero trabalhar com vocês, né, para ficar claro, né, a nossa videoaula, é identificar e analisar o conflito mundial, tá? Localizar, né, os acontecimentos no tempo histórico, isso é importante, identificar a Segunda Guerra como um fator decisivo para a história contemporânea, né, pelo legado, né, triste, mas também os aprendizados, né, que ela deixou. Compreender o evento, né, a partir de várias perspectivas, tanto sociais quanto econômicas, analisar a Segunda Guerra como um evento único transformador da sociedade, e entender aqui, isso aqui é importante, pessoal, entender a política norte-americana. Eu inseri também na nossa aula, né, essa política norte-americana durante a Segunda Guerra Mundial em relação à América Latina. Refletir sobre o papel da indústria cultural norte-americana durante a Segunda Guerra Mundial, e também eu selecionei aqui um pouquinho para nós entendermos a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Tá? Então acho que é um material abrangente, eu acho que vai ajudar bastante vocês. Bom, pessoal, então a Segunda Guerra Mundial, na realidade, né, então ela vem toda, né, de uma crise, né, no período pós-Primeira Guerra Mundial, como nós vamos ver. Então no final de 1939 ela vai iniciar, tá, um dos maiores conflitos armados da história da humanidade. Então na minha parte introdutória eu já ambientei, já situei vocês. E infelizmente ela vai resultar na morte, né, de milhares de pessoas, tá, entre civis e militares. Tá? Então aquela questão do conceito, né, de guerra total. Além de feridos, órfãos, refugiados. Tá? E também, claro, depois da Segunda Guerra Mundial, vocês vão ver o mundo, ele vai ser totalmente diferente. Tá? Vai ter ainda um clima de guerra. Tá? Bom, no fim da guerra, né, bombas atômicas, né, foram lançadas sobre as populações de cidades japonesas, além da descoberta, né, dessa triste tragédia humana, né, que foi o genocídio, né, feito pelos alemães liderados pelo Adolf Hitler. Tá? A questão é essa, né, gente, que vai nortear as nossas videoaulas. O que teria levado, né, problematizando, né, o que teria levado os governos de diversos países a entrarem nessa guerra? Bom, vamos lá. A Segunda Guerra Mundial, ela é uma continuação da Primeira Guerra? Sim. Tá? Então os historiadores são unânimes em dizer, né, que questões não tão bem resolvidas, né, como o Tratado de Versalhes, né, e as condições que os alemães principalmente tiveram que suportar na sua indústria bélica, na sua situação econômica, né, a própria hiperinflação que foi gerada dentro da Alemanha. Tá? Então o tempo todo, né, os alemães, para recuperar a sua economia e seu poderio, tá, eles questionaram, e o Tratado de Versalhes era a grande barreira, principalmente, né, pela perda, né, de regiões ricas, né, para os alemães, como a região de Alsácia e Lorena, né, na França, né, que tiveram que ser devolvidas. As restrições às forças armadas, né, que não poderiam ultrapassar 100 mil homens, os territórios, né, que foram devolvidos, e o pagamento, né, por parte da Alemanha de indenização aos vencedores, 132 milhões de marcos. Então não tinha como o povo alemão, tá, numa exacerbação nacionalista, de tentar novamente rever, tá, essas condições impostas pelo Tratado de Versalhes. Bom, outros fatos, né, que antecederam. Né? Primeira coisa, né, a divergência política ideológica entre as nações europeias. Então os vencedores, basicamente, né, a França e a Inglaterra, tá, mantinham uma política liberal, mas ao mesmo tempo, né, vinha os sopros socialistas, né, da então criada União Soviética em 1922. Tá? Então o pacto chamado Anticomintern, né, entre a Alemanha e o Japão, né, que na realidade Anticomintern tem a ver, né, com o anticomunismo na realidade. Tá? Eram os comitês, os comitês lá criados pelo Lenin, lá quando ele, durante a Revolução Russa. Então era um acordo, né, concluído, né, primeiro, tá, entre a Alemanha e o Japão, foi assinado em 1936, e mais tarde entre a Alemanha, o Japão e a Itália. Tá? Então, na realidade, quando eu coloco assim, Alemanha, Japão e Itália,
eles vão assinar o chamado eixo Roma-Berlim. Tá? E depois, né, o Japão também. Então é a chamada Pacto Tripartite. Tá? Isso é importante. O Pacto Tripartite envolvendo essas três grandes potências. A Alemanha, com as suas restrições pelo Tratado de Versalhes. O próprio Japão, como nós vamos ver, vai invadir uma região da China. E a Itália também, né, na era Mussolini, tentando o seu expansionismo. Tá? Bom, na real, esse pacto, tá, anticomintern, ele vai se dirigindo diretamente e ostensivamente contra a Internacional Comunista. Tá? Mais especificamente, né, contra esse avanço, né, comunista por parte da União Soviética. Outros tratados também de não agressão que nós podemos colocar, né, assinados entre a Inglaterra e a Alemanha. A Inglaterra como um dos países vencedores da guerra, um tratado, né, de não mais a Alemanha invadir a Inglaterra. Tá? O próprio, né, eixo Roma-Berlim, tratado assinado entre o Hitler, né, e o Mussolini, para que esses países não se agredissem. Tá? E também, né, um tratado assinado entre a França e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bom, um momento também bastante importante é o fracasso, né, ocasionado pela Liga das Nações. Então, vocês lembram, né, que após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ele sai, né, ele fica numa situação isolada, tá? Ele não permanece, mesmo sendo decisivo na Primeira Guerra Mundial. O presidente Wilson, pelo próprio Congresso norte-americano, ele sai da Liga das Nações. A União Soviética, em 1939, acaba sendo expulsa. E países, né, vencedores como a França e a Inglaterra não tinham todo esse poder, né, de desacelerar esse processo expansionista liderado pela Alemanha e pela Itália. Então, a partir de 30, né, então, tem-se um desejo, né, de expansão territorial de algumas potências que vai começar na real, a abalar o equilíbrio entre as nações. A própria França, né, invadindo países da África, né, a Inglaterra também. Então, ou seja, a Liga das Nações ela não atingiu os objetivos ao qual se propôs ao final da Primeira Guerra Mundial. Tá, então, entre 31 e 38, né, o que se vê vai ser uma série de invasões, né, diferentes países, né, como na Etiópia, né, os italianos vão invadir a Etiópia, na região da Manchúria pelos japoneses, na Áustria, na região de Sudetos, né, onde, né, países como Japão, Itália e Alemanha eles vão desrespeitar, né, o Tratado de Versalhes, o que mostra a fragilidade da Liga das Nações. Tá? Bom, com isso, gente, tá? Com todo esse emaranhado, né, de situações, de antecedentes, de fracasso da Liga das Nações, e essa perspectiva alemã de se recuperar, apoiada, né, por um eixo com países fortes militarmente, como o Japão e a própria Itália, a guerra está próxima de explodir. Então, como ocorreu essa explosão? Tá? Primeira coisa, né, a própria questão da Alemanha assinando um pacto secreto de não agressão com a União Soviética. Tá? Então a Alemanha ela vai assinar um pacto, para surpresa de todos, né, um pacto de não agressão com a União Soviética, mas na realidade, nos bastidores, né, quando Hitler, né, ele senta com Stalin, na realidade o que estava em jogo era a invasão da Polônia, como nós vamos ver. Tá? Então a invasão da Polônia, né, então a possibilidade de dividir, né, a Polônia para a Alemanha e para a União Soviética. Tá? Então as imagens aqui elas mostram em si essa evolução, né, da arte da guerra, né, os pactos que foram assinados, o emprego da aviação, o emprego, né, de material blindado, que foi o diferencial, como nós vamos ver no decorrer aqui das nossas videoaulas. Bom, esse pacto de não agressão, né, assinado, né, pelo Hitler e o Stalin, né, ele foi assinado em agosto de 39, né, por representantes, né, de ambos os governos. Na realidade, esse pacto de não agressão foi assinado entre os dois e secretamente, né, eles queriam invadir e dividir a Polônia. Tá? Então, na real, foi um acordo, né, onde esses dois grandes líderes assinaram. Tá? O primeiro, assim, esses dois acordos, um foi público, né, que estabelecia
que os dois países não atacariam o outro durante 10 anos, tá? O que acabou não acontecendo, nem apoiariam um terceiro país que o fizesse. Tá? E o segundo foi como eu falei para vocês, foi um protocolo secreto, né, que demarcava zonas de influência no leste europeu. Tá? Então, ou seja, significando na realidade a imediata divisão entre eles do território polonês. Tá? Então essa aliança, né, gente, ela vai desnortear os comunistas no mundo inteiro. Como o Stalin assina, né, um pacto, uma aliança com o Hitler, né, e troca de lado, né, diferente do que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Era interesse, né, expansionista também da União Soviética, stalinista, também de ampliar o seu território. Um outro aspecto que nós não podemos também deixar de lado, né, esse, eu vou chamar assim de treinamento, tá, alemão preparatório, né, para a Segunda Guerra Mundial. Tá? Como vocês lembram, quando a gente trabalhou do período entre guerras, né, a gente falou sobre o bombardeio à cidade espanhola de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola. Né? Na realidade aconteceu que a expansão do totalitarismo em outros países da Europa, como aconteceu em Portugal de Salazar e na própria Espanha franquista. Tá? Então esse treinamento, né, das tropas alemãs, a utilização da aviação, tá, das tropas blindadas, né, garantiram, né, a demonstração de poder de fogo, né, por parte do bloco nazista, tá? Bem como, né, esse expansionismo e esse apoio, né, ele acaba se expandindo, né, por alguns países da Europa, como foi o caso da Espanha, Portugal e a Itália. Aqui, ó, algumas charges e caricaturas, né? Eu coloco assim as caricaturas e as charges, né? Porque às vezes em questões de Enem ou outros concursos aparece muito, né, para o aluno interpretar, né, a imagem, né, o fato. Essa aqui, por exemplo, né, o Hitler, né, deitado, tá? E mostrando as suas ambições em relação à Europa, né, bastante tranquilo. E ali um detalhe, ó, o Mussolini ali no dedo dele, ó, tá? E, o Hitler, né, o grande líder, né, o Mussolini podemos dizer que é um serviçal, né, do Hitler. E aqui, né, o Hitler, né, de noivo e o Stalin de noiva, né? Então ela se refere ao tratado, aquele de não agressão assinado entre a Alemanha e a União Soviética, o qual, né, intensificou, né, esses laços comerciais e o compromisso de não agressão mútua, né, entre esses dois países. Então eu coloco essas figurinhas aí porque é muito comum, né, de se utilizarem aí em questões de concursos aí pelo Brasil. Bom, o expansionismo italiano, da Itália em 1935, né, ela vai também confirmar suas intenções imperialistas, ela vai invadir uma área, né, na África, tá, que vai corresponder ao que hoje é a Etiópia. Tá? Então as ações militares por parte da Itália elas vão ser mais intensas aonde? Tá? Estrategicamente orientadas por Hitler, na África. Tá? E o expansionismo alemão, tá? Então em 1936 os nazistas eles vão ocupar a Renânia, uma região entre a França e a Alemanha. Tá? A França e a Inglaterra nada fizeram, a França e a Inglaterra na realidade estavam mais preocupadas com a possibilidade do comunismo, né, da União Soviética, né, do que com a Alemanha propriamente dito. Na realidade era um cagaço em relação à Alemanha. Tá? Bom, então encorajado, né, o Hitler alia-se ao Mussolini e juntos eles entram na Guerra Civil Espanhola, né, como eu falei para vocês anteriormente. Assim, mas quem foi decisiva, né, com aquela imagem de Guernica de demonstra foi as tropas alemãs. Tá? Então o Hitler e o Mussolini eles vão solidificar essa aliança, né, formando o chamado eixo Roma-Berlim, né, formado por um bloco político e militar envolvendo essas duas potências. Tá? Bastante importante. Então esse expansionismo alemão, principalmente nessa região da Renânia, que é no vale do rio Reno, basicamente numa região que divide, né, a França com a Alemanha, é uma ocupação bastante importante estrategicamente militar, como nós vamos ver mais à frente. Tá? Por outro lado, tem um novo ator, né, que não participou diretamente da Primeira Guerra Mundial, que é o Japão. Tá? Então, no início do século XX, o que o Japão era?
Tá? Era tão uma potência industrial, né, da Ásia, tinha ambições de ampliar os seus mercados, suas áreas de influência, e vai se transformar num país imperialista também. Então, em 31 vai ocupar um território, né, da China, que é a região da Manchúria, tá? Uma área muito rica em minério de ferro e solos assim, bastante férteis, interessantes, né, para o expansionismo japonês. Bom, como o Japão não sofreu nenhum tipo de impedimento, né, por meio da Liga das Nações, em 37, né, suas tropas, né, vão ocupar boa parte da China. Então, o expansionismo japonês. Então, nós temos um outro ator. Além do eixo Roma-Berlim, nós temos agora o Japão, né, vitorioso, né, na chamada Guerra Sino-Japonesa, tá, que vai também se aliar formando a chamada Aliança Tripartite. Então, aqui o mapa lá de 31, então essa região aqui da Manchúria, né, toda essa região da Manchúria foi ocupada, né, pelo Japão, uma região rica, tá? E depois, mais à frente, em 37, com a invasão das tropas japonesas, tá, vencendo, né, o exército chinês. Outras invasões que nós podemos colocar aqui entre 37, 36 e 38. Bom, em 36 a 39, como a gente já falou, a Itália ela invade a Etiópia e a Albânia também, na África. Em 1936, a Alemanha viola o Tratado de Versalhes, invade a região da Renânia, entre a França e a Inglaterra. Tá? Em 38, né, o Hitler ele vai anexar a Áustria, a Alemanha. E em 38, né, os alemães vão invadir os chamados Suetos. Então aqui a imagem ela mostra, né, todo esse empreendimento, né, de avanço expansionista por parte das tropas nazistas. Né? Então aqui o Hitler vai invadir a Áustria, não teve dificuldades nenhuma, tá? Que a Áustria houve um plebiscito, inclusive, né? E a Áustria se alinhou bastante, né, à política nazista. Há também essa região aqui que é importante, pessoal, aqui no mapa, a região dos Suetos, tá? Que é bem na divisa, tá, entre a Alemanha e a Tchecoslováquia. Então é uma região que habitavam vários alemães. Tá? Então, no início, o Hitler justificou, né, a invasão, né, desse local em virtude que a Tchecoslováquia não dava o apoio necessário e humilhava a população alemã que vivia nessa região. Bom, foi realizado uma conferência, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente, tá, com a participação arbitrada, na realidade, pela França e a Inglaterra, que cederam, né, às pressões e os argumentos de Hitler, né, anexando a região de Sudetos aqui para a Alemanha, que na realidade foi um passo, né, para o Hitler invadir a Tchecoslováquia. E mais à frente, né, com aquele pacto secreto, a Alemanha acaba invadindo a Polônia com o apoio da União Soviética. Bom, a anexação da Áustria e a questão dos Sudetos na Tchecoslováquia. Então, para nós deixarmos mais claro. Bom, em 38 a Alemanha vai anexar a Áustria, com 90% de aprovação do povo austríaco. Tá? O que vai comprovar, na realidade, né, a popularidade do nazismo na Áustria. E lembrando que o Hitler, na realidade, ele é austríaco. Então tem toda essa carga também nacionalista também que estava em jogo. Bom, em seguida, né, a anexação da região dos Sudetos, né, que pertencia à Tchecoslováquia, onde viviam 3 milhões de pessoas de origem alemã. Então foi realizada uma conferência em Munique, tá, na Alemanha, para resolver a questão com a participação da Alemanha, da Itália, da Inglaterra e da França. Bom, só quem não foi convidado era o mais interessado, que era a Tchecoslováquia. Então os franceses e os ingleses, né, com medo ou achar que acabaria por ali o expansionismo alemão, vão concordar com a anexação dessa região, né, no território alemão. Aí no ano seguinte, o que acontece? As tropas de Hitler, né, avançam, acabam invadindo a Tchecoslováquia e vão desrespeitar, né, o que foi combinado lá no chamado Tratado ou Conferência de Berlim, de Munique. Aqui um mapa, né, das invasões. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então observe aqui, ó, a invasão aqui na região dos Sudetos.
Na realidade, né, aquilo que a gente viu nas videoaulas anteriores, né, era a busca, né, expansionista, né, dentro de da chamada teoria, né, ariana, né, do espaço vital. Então, começa essa ampliação, né, após aqui a conquista da região da Renânia, na divisa com a França, importante ponto estratégico para os alemães. Tá? Mais um ponto estratégico com a questão dos Sudetos, tá? A invasão de Praga, tá? Depois toda a Tchecoslováquia. E também depois, né, a invasão da Polônia. Só um detalhe aqui, ó. A Romênia, tá, e a Hungria são países que, com medo de serem invadidos pelo Hitler, na realidade, passaram a apoiar com seus exércitos, né, estrategicamente dispostos aqui na fronteira, apoiavam, né, o avanço do exército alemão. Aqui nós temos um mapa, né, que mostra, né, as anexações territoriais da Alemanha antes de ser propriamente dita, deflagrada a Segunda Guerra Mundial. Então observe que o que era o território alemão aqui em 1919. Toda essa área aqui, nessa corzinha aqui. Tá? Toda de Berlim, a região da Renânia, que já estava anexada. Tá? Em 1938, observe aqui, ó, em 1938, com a anexação da Áustria, a região dos Sudetos, tá? Com a invasão da Tchecoslováquia, tá? E outras anexações também que ocorreram, né, em 1939. Tá? Então observe, né, que dentro do mapa geopolítico, né, a Alemanha começou a invadir outros territórios. Depois, mais à frente, vai acabar invadindo os Países Baixos, ali a Bélgica, a Holanda. Tá? Então o avanço segue, né, até a França, como nós vamos ver mais à frente. Bom, vocês devem estar se perguntando assim, tá, mas os ingleses e franceses foram vitoriosos na guerra, detinham a melhor doutrina militar neste momento ultrapassada. Tá? Então aquela guerra de posições ali, né, os próprios interesses que estavam em jogo em relação à Liga das Nações, então nada disso funcionou. Na realidade, os ingleses e franceses estavam mais preocupados em não serem invadidos pela Alemanha e preocupados também, por outro lado, com o socialismo soviético. Na realidade, eles defendiam que o grande inimigo, o verdadeiro inimigo, né, do capitalismo ocidental era o comunismo. Então, por isso, né, deram essa liberdade e não acreditaram naquilo que o exército alemão e as ideias, né, de Hitler poderiam fazer na Europa, né, com sua política de expansionismo. Bom, então vamos lá. Então os alemães vão acabar invadindo também a Polônia. Então estamos perto do conflito aqui, pessoal. Tá? A invasão da Polônia, nós podemos dizer que historicamente, né, foi o estopim deflagrador da Segunda Guerra Mundial. Tá? É o estopim deflagrador da Segunda Guerra Mundial. Se na Primeira Guerra Mundial foi o assassinato, né, do arquiduque Francisco Ferdinando, a invasão da Polônia, tá, num conjunto de ações e manobras estratégicas entre o exército alemão e o exército da União Soviética, podemos dizer que foi o estopim da Segunda Guerra Mundial. Bom, então os alemães vão invadir a Polônia, né, em 1º de setembro de 1939. Tá, então o norte da Polônia é invadido, depois pelo leste as tropas soviéticas avançam. A Inglaterra e a França elas tentam uma reação e vão declarar guerra à Alemanha. Bom, então para os europeus, o 13 de setembro então, nós podemos caracterizar como o início da Segunda Guerra Mundial. Tá? A resposta, né, foi os governos da França e da Inglaterra declarando guerra à Alemanha. Então em setembro, né, nessa data que eu falei para vocês, assim, oficialmente, vamos dizer assim, vai começar a Segunda Guerra Mundial. Então começa a invasão, né, das cidades polonesas, as tropas alemãs usando uma tecnologia moderna para a época, né, como os carros blindados, a própria aviação. Tá? Então o cenário que nós vamos ver a partir daí, a partir de setembro de 1939, é isso aí, as cidades destruídas na Europa, a economia falida, e ao mesmo tempo, né, que nós vamos ver as batalhas no norte da África, na Ásia, tá? E cidades destruídas, né? Economias abaladas, milhões de pessoas mortas. Tá?
Bom, pessoal, então com isso nós concluímos a nossa aula, a nossa videoaula de hoje, tá? Essa primeira etapa. Em breve nós iremos para a segunda videoaula, onde a gente vai demonstrar esse avanço, né, por parte das tropas nazistas e a resistência que vai ser oferecida a toda essa política expansionista implementada pelo eixo Roma-Berlim e pelo Japão.